na CNAIDS a desburocratização da dispensação do preservativo. Todo mundo, aqui tem gente de serviço, tinha lugar, espero que não tenha mais, em que precisava ter uma receita médica para pegar um preservativo. Vocês lembram disso, né? E que ou precisava passar por uma palestrinha, né? E, na verdade, o preservativo devia estar no balcão lá e as pessoas pegarem na medida. Eu lembro de você dizer que, quando você ia no serviço, eles davam 4 por mês. Estavam fazendo um pré-julgamento, não sei se foi você, então, mas foi alguém da rede de pessoas vivendo. Ou, se não era 4, era... E aí estava pré-julgando, ou uma trabalhadora sexual, que ela só tinha direito a pegar 4 por mês. A trabalhadora sexual, ela deveria... Porque a gente não está num ambiente em que facilite tanto a negociação de preço para usar o preservativo ou não. Então, ela deveria ter disponível para 100% das suas relações, assim como as pessoas que vivem com HIV deveriam ter disponibilidade de preservativo para 100% das suas relações sexuais. O governo deve dar? A gente acha que sim, não é? Porque é uma forma de estimular o uso, que não seja a questão financeira num país como desigual como o nosso, que não seja a questão financeira que atrapalhe. É como se situam, só um minutinho ali, os facilitadores, que essas questões a gente tem uma onda conservadora no mundo, na verdade, né? Você pega, Dirceu acompanha isso muito de perto, você pega a União Africana, quem fala em nome, a África tem 54 países, quem fala em nome da União Africana hoje é o Egito. E vamos dizer assim que o Egito não é um país assim muito aberto, né, numa porção de coisas. Então, você tem um contexto internacional que é mais e mais conservador. Em vez de 30 anos depois da epidemia, você tem um contexto internacional que é mais conservador, ou está mais explícito o conservadorismo do que anteriormente. Próximo. E aí, essa é a capa que saiu nessa revista americana, que é o Economist, por ocasião da reunião de alto nível o ano passado em Nova York, saiu na mesma semana. Se esses dados, por exemplo, da terapia antirretroviral precoce para casais sorodiscordantes, se isso vai ter um impacto populacional, nós vamos acabar a AIDS? Eu acredito que, se a gente fizer aumentar a cobertura, a escala do que a gente faz, usando o recurso naquilo que é realmente necessário, nós podemos chegar lá, né? Claro que tem 2 outras discussões que alguém estava me perguntando hoje, e acho que é uma discussão fundamental. E as pessoas que vivem com HIV, elas vão ter que tomar remédio para sempre? Acho que uma das grandes discussões que o mundo tem que trazer é retomar a história da cura. Não é? Essa é uma bandeira que a Sociedade Internacional de AIDS vai levantar agora novamente a partir dessa conferência internacional em Washington em julho, e é realmente essas drogas que estão lá na esquerda, será que elas vão atingir os reservatórios de vírus e a gente vai conseguir um dia dizer o que a gente pode dizer hoje da tuberculose, que já foi uma doença incurável, e o que a gente pode dizer hoje da hanseníase, que, meu Deus do céu, eu me formei há 30 e poucos anos atrás, a hanseníase se tomava remédio para toda a vida. Bandeira da cura é uma bandeira importante, que essa é uma bandeira, a cura provavelmente tem que vir, acredito, de medicamento, da indústria farmacêutica. Ou a segunda bandeira, que talvez deve ser a primeira até, que é da vacina, né? Porque você vai prevenir novas infecções mais efetivamente quando a gente tiver uma vacina. Enquanto isso não vem, as coisas que estão aí, o arsenal que a gente tem, os instrumentos que a gente tem, estão postos. A gente sabe o que funciona e a gente sabe razoavelmente o que já provou que não funciona. A abstinência provou que não funciona. Na prática, né? Na teoria, claro, né? Na teoria, você não transa uma doença sexualmente transmissível, individualmente funciona. Na prática, enquanto política de saúde, prova suficiente que não funciona. Então, as coisas que funcionam, como é que você faz com que a cobertura seja aumentada para que você possa diminuir a transmissibilidade, prevenir novas infecções e fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Próximo é só o contato. Estou à disposição e muito obrigada
a todos. Então, nós vamos abrir para algumas perguntas. Inicialmente, 3, e para que seja respondido, e se o tempo for propício, aí a gente estende um pouquinho mais. Todo mundo cansado, ninguém quer perguntar nada. Cristina Pimenta. Maria Ângela, no âmbito das discussões internacionais, como é que está essa questão da possível redução de recurso para os tratamentos, a redução, a gente já ouviu falar em redução de recurso de PEPFAR, o Fundo Global, a gente já sabe, né, que é uma realidade, redução também. Como é que fica essa questão do tratamento, né, das pessoas que, não só das pessoas que já estão em tratamento nesses países, mas das que, né, precisam também de tratamento daqui para frente. Se tem alguma luz no final do túnel, ou se vai ser jogado no colo dos governos desses países, e qual é a receptividade disso? Oi, boa tarde. Só com relação à questão da não obrigatoriedade ou a não conveniência dos médicos na Europa de fazer, de exigir ou de recomendar o teste do HIV, ultimamente. Porque no Brasil isso é uma questão que praticamente faz parte de quando existe alguma doença indicativa que pode ser relacionada ao HIV, o médico já é orientado, então, a fazer o pedido do encaminhamento do teste. Tá? Tendo alguma doença, tipo uma tuberculose, uma pneumonia, coisas que são semelhantes, ou seja, que já denotam que pode ser proveniente em função do HIV. Embora, na Europa, ultimamente, isso não esteja mais sendo um ponto crucial. O que a senhora teria para me dizer com relação a isso? Doutora Maria Ângela Moisés Toniolo. Só vou lembrar que era uma questão nossa como rede de pessoas vivendo, né, o preservativo, que existia uma nota técnica que dizia, olha, você só pode dar 8 preservativos por mês para uma pessoa vivendo. E eu dizia assim, olha, dentro do nosso grupo, se uma pessoa vivendo com HIV/AIDS quiser usar preservativo, não é só para proteger os outros, mas para se proteger, eu vou dar quantos preservativos ela precisar. Porque isso é realmente prevenção efetiva, né? A gente não pode se fixar em normas técnicas, às vezes, quando a necessidade da prevenção se mostra mais clara. Mas eu tenho uma pergunta que envolve essa questão também relacionada com sustentabilidade da questão do financiamento de AIDS, porque hoje a gente tem bem claro que a gente precisa sinalizar para a gestão da saúde em geral o quanto é preciso efetivar o uso de toda a verba para a AIDS que é destinada. A gente muito destina corretamente, mas pouco usa corretamente. Então, de que forma a UNAIDS vai poder sinalizar, hoje em dia, por exemplo, para o governo brasileiro, de que aquilo que ele investe de verba, de financeiro, realmente se traduza em efetivação de ações práticas, de cumprimento das metas. Porque se a gente quer alcançar a UNGAS até 2015 do jeito que ela está, a gente precisa acirrar o cumprimento financeiro das metas, mas principalmente o cumprimento das metas físicas, né? As metas que a UNGAS chama. Bom, a primeira questão que a Cristina levantou, e acho que em parte relacionada também ao que o Moisés fala, que acho que você tem
globalmente, você ainda não tem a redução de recursos, mas ele estacionou. Né? Estacionou. E uma das coisas interessantes, acho que isso propicia essa discussão para que você utilize melhor aquilo que está lá. Mas eu acho que um dos dados interessantes que surgiu nisso, que os Estados Unidos, não sei se vocês lembram, no começo do PEPFAR, os programas de tratamento dos Estados Unidos só podia comprar drogas de marca, né, não permitia o uso de genéricos. Né. Aí, quando eles começaram a pagar a conta, porque eles não pagam a conta nem para os seus próprios pacientes, né, começaram a pagar a conta nos países, eles abriram uma porta para a produção de genéricos. Né, e hoje, acho que 92% do mundo usa medicamentos genéricos indianos. Né. E o PEPFAR é um exemplo, Cristina, porque eles conseguiram negociar preço tão bem quanto o Brasil negocia. E eles estão conseguindo tratar mais gente com o mesmo preço. Sabe, então, acho que uma das questões que tem que se colocar, e a gente tem posto isso no NAIDS com trazendo a experiência do Brasil nessa área, né, que é o uso mais forte, o uso mais intensificar as possibilidades que os países têm para negociar preço, né, e reforçar as estruturas para isso. Né, e a segunda é o uso das flexibilidades contidas nesses acordos, tem o acordo que foi feito pelos países na Organização Mundial do Comércio com relação às patentes, que se chama TRIPS. Né, e que permite que países, que nem como o Brasil fez alguns anos atrás, 2007, que fez o licenciamento compulsório de Favirenz e reduziu no primeiro ano, acho que foi 12 milhões de dólares, no segundo ano, 30 milhões de dólares na compra só de um medicamento. Então, que os países possam utilizar desse tipo de flexibilidade para acessar os medicamentos genéricos. Agora, é evidente que tem uma crise enorme global com o Fundo Global, né? Boa parte de vocês fazem parte de projetos que são financiados pelo Fundo Global na tuberculose no Brasil, e o Brasil deixou de ser elegível para os países de média renda como o Brasil deixaram de ser elegíveis para o Fundo. O Fundo Global deu uma enxugada no número de funcionários, despediu agora 150 funcionários, então está com uma... Agora, tem um outro negócio também que se discute bastante, né, como é que você vai chegar nesses 22, 24 milhões. Né? É evidente que tem países que mudaram a sua condição econômica nos últimos anos. Por exemplo, se discute a África do Sul. A África do Sul é um país de renda média alta, como o Brasil, mas não é parecido com o Brasil. Desculpe. A situação na África do Sul é muito pior do que a do Brasil. A desigualdade é muito maior. Né? Mas a África do Sul hoje já está pagando por parte dos seus tratamentos. Então, essa questão uma responsabilidade compartilhada também com alguns governos é extremamente interessante nesse sentido, e o Dirceu tem falado disso internacionalmente. O Brasil é um bom exemplo também, porque era um país que, quando começou a tratar as pessoas, não era um país de renda média alta. Não era um país de renda média baixa, e lá embaixo. Era um país mais para pobre do que com desenvolvimento econômico, que começou a tratar. Então, tem uma questão dessa dependência enorme dos recursos internos, dos recursos externos, que também tem que ser rediscutida globalmente. Mas eu acho que manter pessoas em tratamento com o mesmo dinheiro é radicalizar nas negociações de preço e na utilização das flexibilidades da legislação de TRIPS. Né? Sobre a questão do exame do HIV, né, que o colega estava falando, a não obrigatoriedade. Talvez eu não tenha entendido bem a questão, porque ele não pode ser obrigatório nem aqui, nem lá. Entende? Essa é a questão. E no Brasil, por exemplo, existe assim, agora levou-se em conta, por exemplo, adicionar doenças correlacionadas ao HIV para chamar a atenção, ou seja, não é questionando o comportamento de risco, e sim a doença que a pessoa está apresentando naquele momento. Então, assim, imediatamente, então, o médico, vamos fazer o teste do HIV para identificar se isso não é proveniente do HIV. E na Europa, por informações que eu já tenho recebido, houve uma mudança na prioridade de colocar isso aí como necessário. Normalmente, eles procuram curar,
tratar uma tuberculose, uma pneumonia, para depois ir atrás da investigação